O segundo trabalho que eu chamei atenção aqui em relação à parte de arritmia foi o Fitbit Heart Study. Então, antes de mais nada, para quem acompanha o Cardio Papers, né, há mais tempo, já vai lembrar que no comecinho de 2019 a gente cobriu um trabalho muito interessante chamado Apple Heart Study. Como é que foi esse estudo? Era um estudo grande com mais de 400 mil pacientes e que esses pacientes usavam o Apple Watch, né? O Apple Watch que a gente sabe que é o device da Apple, que tem vários apetrechos, entre eles ele consegue detectar se o ritmo cardíaco do paciente está irregular. Ele consegue medir pulso, frequência cardíaca, ele consegue detectar se o ritmo está irregular. Se esse ritmo ficar irregular por tanto tempo, ele avisava o paciente, se liga aí que pode estar tendo alguma arritmia. Entre em contato com o médico do estudo. Entrava, o pessoal mandava, aí sim, um aparelhozinho para medir, né, várias derivações eletrocardiográficas que o paciente usava durante vários dias e tal. Resumindo, o que é que o Apple Heart Study viu? Ele viu que o Apple Watch conseguia detectar com bom valor preditivo positivo que o paciente tinha, de fato, FA. No final das contas, foi essa a conclusão do estudo. Agora, 2 anos depois, em 2021, a gente tem um estudo razoavelmente similar, mas usando outro device, né, que é o Fitbit. Então, foi o Fitbit Heart Study, é um tipo de relógio, né? Então, vê, o que é que esse estudo viu? Mais de 450 mil pacientes, muito paciente também, né? Se o relógio detectasse ritmo irregular, esses pacientes eram convidados a ter uma consulta online, né, com um pesquisador do estudo, e era enviado para a casa deles, do paciente, um patch de ECG que ele podia colar na pele, e ele ficava durante uma semana com uma monitorização eletrocardiográfica, como se fosse um Holter, né, de longa duração. E o que é que o estudo viu? Quais foram os resultados? Cerca de 1% dos indivíduos tiveram, entre aspas, o alarme da pulseira dizendo, está com ritmo irregular. Ou seja, 99% estava de boa. Quando a gente pegava os pacientes mais idosos, acima de 65 anos, aumentava, né, essa chance, aumentava cerca de 4% dos indivíduos. Beleza. Aí o que acontecia? Esses pacientes que tinham ritmo irregular entravam em contato com o médico, né, online, era mandado o PET. Quantos por cento tiveram confirmação de FA nesse período de uma semana que ficaram com o PET, né? 32%, né? 1 em cada 3. E aí, olha que interessante, 98% dos pacientes que, enquanto estavam usando tanto o relógio quanto o PET, o relógio disse, o ritmo está irregular, em 98% dos casos, de fato, era FA, aquele ritmo que estava dizendo que era irregular, ou seja, um valor preditivo positivo bem alto, mais alto, inclusive, do que o da Apple, né? O da Apple tinha ficado em 84%, no Apple Heart Study aqui foi 98%. Então, né, um valor preditivo positivo bem alto. A grande questão agora aqui é o seguinte, eu consigo detectar FA, mas isso vai mudar a conduta? Então, quando a gente vai ali para as citações de São Paulo, tem uma citação muito conhecida, que é, né, do apóstolo Paulo, que é, tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Então, assim, o que a gente está vendo agora com esses estudos? Eu posso detectar FA com um bom valor preditivo positivo, quer seja com Apple Watch, quer seja com Fitbit, certamente vão aparecer vários outros gadgets aí nos próximos anos. Mas convém eu estar procurando isso? Pô, aí você pode dizer, não, Eduardo, lógico que convém. Óbvio que isso vai trazer benefício para o paciente. Não obrigatoriamente. Primeiro, você pode gerar uma doença num paciente que até então era saudável. Eduardo, mas não é bom eu saber... Veja, a gente não sabe. Será que uma FA de poucos minutos detectado num device, né, que o paciente está usando ali agora, né, 24 horas por dia, no caso de um relógio desse, e que o paciente não sentia absolutamente nada, será que esse episódiozinho de poucos minutos de FA de fato vai aumentar o risco de derrame, né, de AVC e de eventos? Talvez sim, talvez não. A gente não tem esse dado ainda. Primeira coisa. Segunda coisa, ok, e será que, obviamente, na hora que eu começo a diagnosticar muito mais gente, eu vou tender a anticoagular muito mais gente. Anticoagulante tem risco para o paciente. Será que na hora que eu vou usar anticoagulante para esses pacientes, que normalmente eu nem estaria dando diagnóstico, né? A gente está falando de pacientes ali assintomáticos, enfim. Será que eu vou diminuir de fato a AVC com essa conduta? Ou será que eu vou estar causando mais mal do que bem? Será que convém mesmo ficar procurando esses episódios de arritmia? A gente não tem essa afirmação ainda, a gente não tem esse conhecimento. A gente vai ter, já está rolando lá, né, em 2019, quando apresentaram o Apple Heart Study, logo depois o Michael Gibson, né, que é um pesquisador conhecido americano, já falou que eles estavam randomizando já pacientes para o estudo Heartline, que é um estudo que vai ter mais de 180 mil pacientes, muito grande, e que de fato vai acontecer isso, eles vão separar os pacientes que têm
arritmia detectada para usar anticoagulante ou não usar anticoagulante. E aí ver se a gente vai conseguir diminuir episódios de AVC e por aí. E aí a gente realmente vai ter uma resposta com desfecho clínico se detectar esses episódios de FA e, por consequência, tratá-los. Porque, veja, diagnóstico não muda prognóstico, né? O que muda prognóstico é, uma vez que eu dei o diagnóstico, eu instituo o tratamento adequado e aí o tratamento vai mudar a evolução. Será que vai mudar? A gente não sabe ainda. Então, voltando lá à frase, tudo posso, mas nem tudo me convém. A gente já consegue, sim, detectar FA com uma boa acurácia através desses dispositivos. Mas será que a gente deveria estar, entre aspas, colocando esses dispositivos em todo mundo e procurando arritmia? A gente não sabe. O fato é, independentemente do que os estudos mostrem, cada vez mais a gente vai receber nos consultórios, nas emergências, enfim, pacientes que têm arritmia detectada por esse tipo de device. Porque mesmo que a gente descubra no futuro que a conduta de anticoagular esses pacientes não adianta de muita coisa, é um fato. Os pacientes vão continuar usando esses devices cada vez mais, porque a tendência deles é ir barateando e ficando cada vez mais interessante do ponto de vista comercial para a pessoa adquirir. Então a gente vai ter que saber lidar com isso de todo jeito, vamos esperar as evidências científicas.